Muito boa noite. Me chamo Milton José da Silva Neto. Sou candidato ao CSPM, Curso Superior de Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Sul, e quero externar toda a minha deferência à banca examinadora que me avalia, dizer que estou muito satisfeito em estar aqui sendo avaliado, sendo inquirido por pessoas de tamanha envergadura no âmbito do direito no qual se debruçam e também está participando de uma seleção de tamanha importância para a segurança pública no âmbito nacional. Até porque a violência endêmica que hoje temos no Brasil, ela não está adstrito a um estado ou outro estado. É uma questão generalizada. Então, se um estado consegue fazer o controle da violência, ele também estará ajudando os seus estados circunvizinhos, já que estes estados também não estarão sofrendo, sentindo o efeito dessa violência. Então, e a Brigada Militar, uma instituição quase que bicentenária, é uma instituição que cumpre esse papel com, de forma muito exitosa e tem um papel constitucional muito importante, que é a manutenção da paz social, a manutenção da incolumidade física e patrimonial dos seus cidadãos. E eu estou muito feliz e satisfeito em estar participando aqui dessa inscrição no concurso superior de polícia no curso CSPM, curso superior de polícia militar do estado do Rio Grande do Sul. Sem mais delongas, já feita a minha apresentação, o tema sorteado por mim foi procedimento e processo administrativo. Um tema muito importante, um tema de tamanha relevância para o direito administrativo, melhor dizendo assim, para o direito administrativo, para a compreensão da atuação da administração pública e também para que a gente possa compreender a estrutura, a forma de atuação da administração pública como um todo. Nessa perspectiva, vamos começar fazendo a definição do que seria procedimento administrativo e processo administrativo. O procedimento administrativo é um emaranhado, um conglomerado de atos administrativos que a administração pública pode fazer para alcançar um objetivo, para alcançar um interesse. O interesse esse que, por conseguinte, deve ser o interesse coletivo, o interesse público. Já o processo administrativo, ele envolve situações litigiosas. Ele envolve situações litigiosas e, por ter essa característica, é essencial que esse processo administrativo ele venha atender alguns requisitos, ele venha cumprir alguns requisitos pré-estabelecidos pela legislação. Então, esse processo administrativo deve cumprir a ampla defesa, o contraditório, a publicidade. Todas essas são características que devem ser cumpridas por quem está instruindo esse processo administrativo. Então, recapitulando, procedimento administrativo, um emaranhado de atos administrativos com um objetivo, com uma intenção do administrador. Já o processo administrativo, geralmente, ele vai trazer situações conflituosas, situações de conflito, situações de litígio. Nessa perspectiva, nós vamos trazer aqui alguns princípios desse processo administrativo, princípios norteadores desse processo administrativo. Nós sabemos que a administração pública, ela diferente da legalidade para o particular, que ele pode fazer tudo aquilo que não esteja defeso, proibido em lei, a administração pública, ela só age, ela só se movimenta em virtude de lei. Sendo assim, não seria diferente nos processos administrativos, onde um dos princípios norteadores desses processos administrativos também é a legalidade. Então, para que esse processo administrativo
venha estar enquadrado, venha estar normatizado de forma correta, ele deve ater-se ao princípio da legalidade. Além disso, nós temos o princípio da motivação, os atos administrativos, os processos administrativos, na verdade, os atos administrativos que compõem o processo administrativo devem todos ser motivados, eles devem ser motivados, porque a motivação, ela vai dar clareza, ela vai dar lisura, ela vai fazer com que o cidadão, qualquer pessoa que venha acessar aquele processo administrativo, ela vai entender e vai poder até confrontar o teor daquele processo administrativo. Então, o primeiro princípio é a legalidade, temos também o princípio do contraditório e da ampla defesa, os processos administrativos deve existir uma abertura de espaço para quem está sendo imputado alguma coisa, para quem está requerendo alguma coisa, pleiteando alguma coisa, que essa pessoa possa demonstrar, que ela possa mostrar as suas provas, arrolar as suas testemunhas. Então, esse processo administrativo, ele também deve ter contraditório, ampla defesa. Essa pessoa que pode, ao final desse processo administrativo, a exemplo, caso seja um servidor público, ter uma responsabilização, uma advertência, uma suspensão, algo que venha comprometer a sua ficha funcional, ela deve sim ter, segundo a Constituição, ela tem o direito de se manifestar. Outra característica, outro princípio atinente ao processo administrativo é a publicidade. A publicidade, os atos administrativos devem ser publicizados. Os atos administrativos, os cidadãos, na condição também de moderadores, eles acessam esses procedimentos, esses processos administrativos, e eles devem conhecer o inteiro teor desses processos administrativos, até para que o cidadão possa vir confiar na administração pública, confiar na lisura, confiar no andamento que esse administrador vai estar dando a esse processo administrativo. Então, o processo administrativo também deve ser publicizado, né? O princípio da publicidade deve também estar regendo esse processo administrativo. Outro princípio a ser considerado é a razoabilidade, a proporcionalidade, a adequação de meios e fins. O administrador, mesmo fazendo uso da discricionariedade, que é essa margem de escolha que o administrador tem, em alguns casos, onde a sua atuação não está totalmente delimitada, como na sua forma vinculada, mesmo fazendo uso da discricionariedade, ele deve ser comedido. Ele deve ser comedido nas suas ações, na sua atuação no processo administrativo disciplinar. Então, não pode existir excessos no processo administrativo disciplinar. Então, esse é um também dos princípios que norteiam o processo administrativo disciplinar. Razoabilidade e proporcionalidade, que seria, no caso, a adequação de meios e fins. As sanções devem ser proporcionais. Uma falta, pode existir uma advertência, mas não, por conta de uma falta não vai existir, por exemplo, uma demissão. Então, as sanções, as decisões devem ser decisões sensatas, decisões coesas, que venham buscar, que venham atingir o interesse da coletividade. Então, esses são os princípios: legalidade, motivação, razoabilidade e proporcionalidade, publicidade, adequação de meios e fins. Esses são os princípios norteadores do processo administrativo. Além disso, no outro giro, nós podemos falar de quais seriam as fases desse processo administrativo. Basicamente, a doutrina vai fazer uma divisão em 4 fases.
Esse processo ele vai ter a sua fase de início, né? Sua fase de instauração, a sua fase de instrução. Ele também vai ter a sua fase decisória e também a sua fase recursal. Na sua fase de instauração, na sua fase inicial, então esse administrador, esse chefe, esse agente público que tenha a atribuição para instaurar esse processo administrativo, ele deverá fazer a delimitação do objeto desse ato administrativo, desse processo administrativo, melhor dizendo, me perdoem. Então, esse administrador ele deve fazer a delimitação do que seria esse objeto desse processo administrativo. Então, o processo administrativo não pode ser feito de uma forma genérica, de forma a abarcar inúmeras situações, não. O processo administrativo, por atender também ao princípio da eficiência, até porque o judiciário ele já possui uma demanda enorme a serem resolvidas, e o que puder ser resolvido, ser solucionado de forma administrativa, é mais célere, atende também ao princípio da economicidade, né? A gente já não gasta essa máquina pública, a gente não gasta toda essa estrutura, esse aparato do judiciário. Só um ponto a ser considerado, voltando um pouquinho atrás, é que a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 5º, irá nos dizer que todos os processos judiciais e administrativos devem obedecer ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Além disso, outro instituto que norteia o processo administrativo disciplinar é a lei que trata do processo administrativo disciplinar. Processo administrativo disciplinar não, perdoe, no processo administrativo no âmbito da administração pública federal. Mas não seria administração pública federal? Sim, é administração pública federal, mas é uma lei que regulamenta o tema e encadeia os estados, os municípios também podem fazer uso dessa legislação, inclusive as organizações militares também embasam algumas decisões nessa perspectiva, na perspectiva dessa lei que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, no âmbito da União. Pontuei. Agora vamos retornar ao que seriam essas fases do processo administrativo e disciplinar. Então, esse processo administrativo e disciplinar ele tem a fase da instauração, onde vai ser delimitado o objeto desse processo administrativo e disciplinar, onde vai ser startado, né? Esse processo administrativo e disciplinar vai ser determinado que seja instaurado e delimitado o objeto, o conteúdo desse processo administrativo e disciplinar. Será para uma aplicação de uma advertência, uma apuração de uma conduta funcional de um servidor público? Será para pleitear algum serviço? Então, esse processo administrativo disciplinar, que, como salientei na sua definição, envolve geralmente litígios, ele vai ter a sua fase de instauração. Aqui descendo na topografia da definição, na topografia das fases, do que seriam as fases desse processo administrativo e disciplinar, nós temos a fase de instrução. É uma fase um tanto quanto mais trabalhosa, mais elaborada, porque é uma fase onde vão ser inquiridas as pessoas, onde vão ser apresentadas as testemunhas, onde serão produzidos também os relatórios, onde será feito, podemos assim dizer, onde estará o conteúdo, podemos dizer assim, principal, que irá embasar uma futura decisão de um agente competente, de uma autoridade competente, que irá decidir desse processo administrativo. Dessa forma, então nós temos a instrução, que é esse momento de produção de prova, momento de inquirições, momento de apresentação de arcabouço probatório por parte dos envolvidos. Me perdoem. A terceira fase, que podemos assim definir, seria a fase decisória. Essa fase decisória é essa autoridade competente irá manifestar
de acordo com a fase anterior, com o que foi auferido na fase anterior, de elementos probatórios, de elementos ali que podem fundamentar, que podem lastrear esse processo administrativo disciplinar, o que foi apresentado na instrução, ele vai utilizar para proferir uma decisão administrativa. Podemos dizer assim que seria a terceira fase, o terceiro momento desse processo administrativo. A quarta fase é a fase recursal, que nós sabemos que as fases devem ser exauridas. Então, existiu uma decisão no âmbito administrativo, o envolvido não concorda com aquela decisão, ele acha que aquela decisão é um tanto quanto incoerente, é um tanto quanto exacerbada. Então, ele deverá fazer o seu recurso administrativo a uma autoridade superior para que essa autoridade possa fazer uma nova avaliação desse mérito e, caso veja plausibilidade nesse pedido, poderá até modificar o que aquela autoridade inicial emanou como decisão. Então, fazendo uma breve recapitulação, nós falamos da instauração, instrução, fase decisória e a fase recursal. Dois institutos importantes que também devem ser explicados para a melhor compreensão do processo administrativo seriam a prescrição e a decadência. São institutos que, a olho nu, parecem institutos similares, mas não são. A prescrição decorre de uma desídia, decorre de uma inércia por parte do envolvido, e não é que esse envolvido não poderá instruir, não poderá iniciar esse processo. Ele pode iniciar esse processo administrativo, porém, ele não vai poder exigir nada nesse processo administrativo, nem irá existir, por parte do Estado, o direito punitivo, a faculdade de punir esse envolvido. Então, não vai poder existir uma exigência e também não vai poder existir uma punição. O Estado não vai conseguir aplicar uma punição. A administração pública não irá conseguir punir, exercer o seu direito punitivo. Então, esse é o conceito de prescrição. Já a decadência está relacionada à impossibilidade de até propor, de iniciar esse processo administrativo. Então, na prescrição, você pode até iniciar o processo administrativo, você não tem nenhum impedimento ao início desse processo administrativo, mas você não vai poder existir uma punição, nem vai poder existir uma obrigação de fazer. Não, já está prescrita. Já só um momento. Prescrição e decadência. A decadência, você não pode nem iniciar, nem startar esse processo administrativo. Essa é a principal definição, assim, que podemos, de forma bastante simplista, fazer uma diferenciação entre prescrição e decadência. Então, fazendo uma recapitulação bastante rápida, bastante concisa, nós falamos da diferenciação de processo administrativo e procedimento administrativo. Procedimento administrativo é um conglomerado de atos administrativos onde se busca alcançar o interesse público. Já o processo administrativo geralmente envolve situações litigiosas, conflitos. São princípios dos processos administrativos a legalidade, a tipicidade, a razoabilidade e proporcionalidade, a motivação, a eficiência, a economicidade processual. Esses são princípios que norteiam o processo administrativo. Além disso, nós temos também algumas fases do processo administrativo, que são instauração, com a delimitação de objeto. Nós temos também a instrução, com a produção de provas, elementos probatórios. Nós temos a fase decisória e a fase recursal. E podemos dizer que essa fundamentação do processo administrativo se encontra no artigo 5º, onde o processo administrativo e judicial devem
ser eivados de contraditório e ampla defesa. E a principal diferença entre a principal diferença entre prescrição e decadência é que a prescrição você não pode exigir e nem você não vai poder existir uma punição, porém você vai poder iniciar o processo normalmente. Já a decadência, você nem o processo consegue iniciar. Me passei um pouco, 30 segundos aqui do tempo ao qual me foi estipulado, mas eu quero agradecer de forma agradecer e dizer que estou muito lisonjeado com, mais uma vez, reiterar isso, em ser avaliado por pessoas de grande envergadura no direito e em estar participando de um concurso de tamanha importância para a segurança pública no âmbito nacional e estadual. Desde já agradeço, tenha uma excelente noite.